Bom, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Como vai, Márcia? Como vai, Isaac? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso encontro, na verdade, final, né? A nossa última aula expositiva do semestre, lembrando que, de acordo com a agenda da coordenação, a sequência, ou seja, a aula de terça-feira da semana que vem, já será a nossa prova global, né? Então, a gente já vai caminhando para finalizar o semestre dentro desse nosso contexto, né? E eu quero verificar aqui, mas acredito que não há aluno para fazer segunda chamada. Deixa só eu ver essa situação. Eu acho que na turma de vocês todo mundo fez todas as nossas provas, de modo que a coisa está redondinha. E aí a gente já pode passar para a nossa finalização de semestre, né? Então, bom, o Edinaldo. O Edinaldo não fez nenhuma avaliação, na verdade, mas eu acho que ele não está assistindo a disciplina, ele não está acompanhando. Então, todos os outros, está tudo regular, está tudo certinho, fica tudo tranquilo. Ótimo. Bom, pessoal, como já era de se esperar, no encontro de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar com o último dos tributos federais que temos dentro da sistemática brasileira, né? E aí eu estou fazendo referência à figura do chamado imposto de renda, o famoso imposto de renda aqui, que é esse grande complexo tributo que dentro da nossa sistemática também, se fosse um curso onde tivéssemos mais tempo, né, poderíamos, com certeza, nos debruçar mais e mais e mais e mais, mas, infelizmente, né, a gente vai trazer aqui noções sobre essa modalidade tributária. Volto a dizer, não é a minha intenção esgotar o conteúdo, porque, na verdade, esse conteúdo, ele, para ser esgotado, ele demandaria um conjunto de horas muito superiores às horas que nós efetivamente temos, mas, bom, vamos lá. Quando a gente pensa o imposto de renda, a primeira coisa, né, que eu quero lembrar aqui é que talvez a gente verifique que se trata do tributo mais fiscal que nós vamos encontrar dentro da nossa estrutura, dentro da nossa sistemática, enfim, porque o imposto de renda ele é fundamental para o abastecimento dos cofres da União. Há aqui se levar em consideração, portanto, que a partir da utilização do imposto de renda, uma parcela extremamente considerável da receita da União é gerada. E, por isso, talvez, de todas as modalidades tributárias, o imposto de renda seja aquele mais fiscalizado. A União, através da Receita Federal, presta-se a manter, digamos assim, o imposto de renda em rédeas curtas e, eventualmente, atrair o contribuinte para a famosa e, ao mesmo tempo, temida malha fina, né? Afinal de contas, a malha fina é uma etapa do processo
tributário de lançamento e que visa garantir o contraditório. É interessante porque muitas vezes o que nós vamos perceber é que o contribuinte ele não entende muito bem qual é a finalidade do lançamento e ele acaba achando que a malha fina ela é uma etapa punitiva e, na verdade, ela é única e exclusivamente uma etapa processual, no qual nós vamos garantir a esse contribuinte o contraditório para que ele possa apresentar as suas razões, os seus argumentos que eventualmente levaram a agir assim e não assado no campo do imposto de renda. Bom, quando a gente pensa no imposto de renda, o primeiro elemento que precisa ser levado em consideração é o inciso terceiro do 153 da Constituição de 88. Na sequência, do ponto de vista infraconstitucional, o artigo 43 e seguintes do Código Tributário Nacional. Mas aí vocês vão ver uma coisa muito simples. Há muito pouco de normativa no 43 e seguintes. Há muito pouco. Inclusive em termos de estratégia, mais uma vez, da União, em não romper com a superficialidade do Código Tributário Nacional, exatamente para que ela não fosse obrigada a só produzir alterações a partir da figura da lei. Então, muito embora a gente seja tão enfático no Tributário 1 acerca da importância do princípio da legalidade no direito tributário, a gente vai ver que quando a gente chega nos tributos federais, a coisa relaxa. A União, de maneira intencional, usa de uma estrutura tributária normativamente fraca para exatamente não depender do Congresso Nacional e poder, com isso, realizar alterações normativas no IPI, no imposto de renda, na tributação aduaneira, com muito mais flexibilidade do que, eventualmente, isso vai acontecer quando a gente está lidando com tributos municipais e tributos estaduais. A justificativa da União é simples, né? Mas os tributos municipais e estaduais são os tributos que ameaçam a estabilidade do Pacto Federativo e, portanto, são os tributos que precisam de uma maior intervenção para evitar a guerra fiscal. Bom, a União, ela não compete com ninguém, a não ser com ela mesma, e, consequentemente, diante desse cenário, ela imagina, eu posso relaxar e eu posso cuidar, através de uma normatividade não legal, para exatamente garantir flexibilidade e, consequentemente, não colocar a economia, a receita federal, de certo modo, nas mãos do Congresso Nacional propriamente dito, representando uma possibilidade de desequilíbrio no que diz respeito à autonomia, no que diz respeito à capacidade de autogestão a partir da definição de gastos e a definição de receita que o Executivo Federal vai se deparar, né? Então, em razão disso, nós vamos encontrar no decreto 9580 de novembro de 2018 um traço fundamental para reger o imposto de renda, né? Então, esse decreto, supostamente, lembrando que todo decreto em direito tributário seria muito mais uma figura regulamentadora, mas não disciplinativa ou disciplinadora, enfim, de maneira exaustiva, mas o que nós vamos encontrar é uma outra realidade. O decreto de 2018 regulamenta o imposto de renda em todas as suas feições. E, portanto, de certo modo, eu nem preciso abrir o Código Tributário Nacional.
tudo que é normativamente referido na prática do direito tributário sobre o imposto de renda está aqui no decreto 9580. E aí vale lembrar que esse decreto ele foi alterado em 2018, portanto, relativamente ainda é um decreto novo, né? Muito cuidado na leitura que vocês vão fazer de doutrina, se essa doutrina não for posterior a 2019 em diante, caso contrário, nós vamos estar discutindo um decreto muito mais velho e, óbvio, muito mais defasado. O decreto 9580, ele é um decreto que, de certo modo, resolveu um conjunto de problemas que se apresentavam do ponto de vista de discussões jurisprudenciais. Através da figura desse decreto, se tentou pacificar não a jurisprudência, mas principalmente alguns comportamentos feitos pela Receita Federal, né? Então, de certo modo, há uma absorção de um conteúdo jurisprudencial muito grande e muito relevante para esse mecanismo tributário aqui. E logo, ele é uma legislação que vai disciplinar tanto o imposto de renda das pessoas físicas quanto o imposto de renda das pessoas jurídicas nas suas múltiplas sistematicidades. Claro, claro que o decreto 9580 ele não contempla questões concernentes ao simples, porque isso é tratado em lei complementar apartada, como também há aqui algumas questões sobre o regime de tributação do chamado lucro presumido, veremos isso mais à frente no nosso encontro hoje, que também é tratado de maneira apartada em outro diploma normativo, né? Então, só para vocês situarem, eu posso dizer que o imposto de renda das pessoas jurídicas no decreto 9580 é o regime do lucro real, ao passo que o regime do lucro presumido é tratado por outra lei e aquilo que repete ao simples é tratado na lei complementar do simples, né? Então, muito cuidado quando a gente se encontrar nesses três modos, ou dessas três sistemáticas de tributação que o imposto de renda vai nos apresentar. Bom, dentro disso, né, eu acho que não há novidade, não há nenhum tipo de problema ou não há nenhum tipo de dificuldade a gente pensar que nós estamos diante de uma tributação de tipo federal, né? Portanto, o meu sujeito ativo é a União. É a União quem vai receber a receita do imposto de renda por excelência. E, bom, quem vai pagar? Quem vai pagar o imposto de renda? Quem é que assume a condição de contribuinte do imposto de renda? Bom, eu posso definir que será contribuinte do imposto de renda todo aquele que for pessoa física ou jurídica e que seja titular de renda ou de provento de qualquer natureza. Bom, não me interessa que essa pessoa tenha residência ou estabelecimento no Brasil. Quer dizer, aqui a exigência, desculpa, que essa pessoa tenha apenas residência ou estabelecimento no Brasil. Eu posso cobrar o imposto de renda de um estrangeiro, desde que esse estrangeiro se estabeleça no Brasil, como também eu não posso cobrar imposto de renda de brasileiros que deixaram de maneira definitiva, inclusive informando tal situação, a Receita Federal, aqui. Bom, é preciso também pensar que a pessoa jurídica ela não precisa estar constituída de maneira regular
para que haja aqui a possibilidade de tributação do imposto de renda. Ela pode ser irregular, mas se, consequentemente, ela desenvolve atividade econômica, há aqui o recebimento de renda, de receita, vai haver a tributação do imposto de renda. Então, se uma sociedade, ainda que irregular, de advogados recém-formados, começa a atender a sua clientela e, eventualmente, prospera, caberia aqui o recolhimento do imposto de renda sob pena deste imposto de renda acabar, digamos, sobrecaindo sobre a pessoalidade dos seus sócios agentes, né? O que, por outro lado, pode ser extremamente complicado, porque o sistema brasileiro de definição da tributação do imposto de renda para pessoas físicas é muito mais oneroso do que o sistema de tributação para pessoas jurídicas. Bom, primeira regra básica: PJ paga menos imposto de renda do que nós, pessoas naturais. Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque diversas vezes a gente observa que a pessoa cai na informalidade por preguiça, por descuido, por um universo de fatores, sabe? Ela vai tocando, né? Ela vai tocando a atividade dela e pensa assim: não, não, mas eu não tenho dinheiro para constituir uma pessoa jurídica. Não, vai ficar caro constituir uma pessoa jurídica, sabe? Eu vou fazer isso lá na frente. Só que ela não está entendendo que ela está recebendo valores. E que, se a pessoa jurídica não for, então, tributada, quem será? Será a pessoa física desses empreendedores. Vamos dizer que, ainda que de fato, sócios, mas será o CPF e não o CNPJ a ser tributado. E aí a gente vai ver algumas coisas muito complicadas, porque a alíquota para a pessoa jurídica no sistema brasileiro, ela é uma alíquota que vai trabalhar aqui, em média, metade, vamos colocar, claro que é uma conta grossa, uma conta de padeiro, mas metade do que representaria, às vezes, uma alíquota da pessoa física, né? Então, só nisso, você já começa a perceber que talvez você esteja perdendo dinheiro ao deixar o risco da pessoa física ser autuada pela Receita Federal e, além de ter que pagar o tributo, pagar multa pelo não recolhimento desses tributos. Então é um negócio assim, um tanto quanto complicado, é um raciocínio um tanto quanto estranho, sabe? Uh, vai iniciar uma atividade econômica, constitua. Constitua a pessoa jurídica. Crie mecanismos para garantir aqui, vamos dizer, uma regularidade fiscal, porque essa regularidade ela pode, inclusive, ser uma tranquilidade fiscal em um momento posterior. Mas, né, brasileiro é um bicho difícil, tem uma cabeça dura, né, uma falta de planejamento. E por isso eu tenho absoluta certeza que nós, tributaristas, não vamos passar dificuldade. Cada vez mais o que a gente assiste, inclusive, é uma informalidade empreendedora, e essa informalidade empreendedora, consequentemente, se reveste em serviço para nós. Por uma questão muito simples, gente. Por uma questão muito simples. A utilização de cartões, por exemplo, como forma de recebimento de receita. Você abre lá a lojinha de garagem, mas se você compra um raio da maquininha de um banco de internet ou até do Mercado Pago e começa a operar, a gente viu na semana passada, você está pagando IOF. E a Receita Federal sabe que você está pagando IOF, logo ela sabe quanto você está recebendo. É simplesmente uma conta reversa, super fácil de fazer. Se ele pagou tanto, com a alíquota de tanto, ora, a base de cálculo é tanto. Opa, ele recebeu receita. Espera aí, setor 2 da Receita Federal, setor do imposto de renda. Nós aqui do IAF apuramos que fulano recebeu como receita X. Ele declarou? Não, ele não declarou. Espera aí.
Como assim? Então, você faz a soma dos 9 e é tão simples. Você pegar o sonegador nesse tipo de situação, e aí você vai autuá-lo, cobrar a diferença e, consequentemente, a multa. Lembrando que multas como essa podem chegar a 125%. Tá? Então é uma porrada que você está pagando e que às vezes você quebra por conta da multa. Você quebra porque você não tem condição de suportar essa multa, porque você não tem caixa suficiente, porque aquilo ali vai comer, vamos dizer. Né? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. O conceito para fins do imposto de renda aqui é extremamente amplo, podendo então caber muita coisa dentro desse conceito de contribuinte. Né? Afinal de contas, basta ele receber renda ou provento. Vou explicar essas duas categorias na sequência. Mas está no território brasileiro, recebeu renda, recebeu provento, foda-se se é brasileiro ou estrangeiro, vai pagar imposto de renda para o Brasil. Do mesmo modo que isso vai acontecer se você estivesse em outro país. Agora, muito cuidado. O imposto de renda, no decreto 5884, tem aqui no seu artigo 103 a criação de um responsável tributário por substituição. São os casos em que nós vamos nos deparar com desconto na fonte. Ou seja, ao invés de cobrarmos do contribuinte, quem ficará responsável pelo recolhimento do imposto de renda do contribuinte é esse responsável tributário. E aí uma questão fundamental. Vamos ver, por exemplo, essa questão de responsabilidade por substituição, essa retenção na fonte, por exemplo, nas relações de trabalho. O empregador é responsável tributário por pagar o imposto de renda do seu funcionário. Então, resultado, eu, eu sou funcionário da PUC Minas, já há quase 20 anos, né? Sou funcionário da PUC Minas desde 2006, vamos lá, e desde 2006, a PUC Minas recolhe 27,5% sobre o valor bruto do meu salário. Ponto. Eu não pago esse valor. Esse valor ele já vem para mim decotado e, consequentemente, a PUC Minas é quem vai fazer o recolhimento. Mas aí olha que coisa interessante. Ué, Pedron, mas a PUC Minas é imune. A PUC Minas. A PUC Minas não paga imposto de renda sobre a sua receita ou sobre os seus proventos. Mas eu não sou. Eu não sou. Consequentemente, ela é quem vai recolher por mim. Vamos supor que, de repente, dá uma louca no patrão, um erro de funcionário do RH da PUC Minas, deixa de fazer o repasse para o imposto, né, a título de imposto de renda para a Receita Federal. Eu, Flávio Pedron, serei autuado e responsabilizado? Não, eu nem sabia. Eu nem tenho controle sobre essa situação. Eu já recebo o meu dinheiro, né, o meu salário com o decote. Isso é um problema da PUC Minas. E aí, eventualmente, cabe à Receita Federal, inclusive, autuar a PUC Minas. Mesmo ela sendo imune, ela é imune dos tributos que ela deu causa na condição de contribuinte. Mas ela não tem imunidade sobre aquilo que ela deu causa na condição de. Quer dizer, deu causa não, né? Sobre aquilo que lhe foi imputado na condição de responsável tributário. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Né? E aí, verdade seja dita, né? Nós advogamos para a Santa Casa de Misericórdia e, em um determinado momento, eles fizeram a lambança. Porque, literalmente, o departamento contábil raciocinou o quê? Eu não tenho que pagar imposto de renda para ninguém, tipo, foda-se Receita Federal. Eu não pago para mim, por que eu tenho que pagar para os médicos, enfermeiros e demais funcionários? Ora, porque o Decreto-Lei 5884 está mandando, pura e simplesmente por conta disso. Né? É uma técnica de responsabilidade tributária que transfere para ti o dever de pagar. E se eu não pagar? Multa. Multa mesmo que o ente seja imune.
seja um partido político, seja um hospital filantrópico, seja uma instituição de educação filantrópica, etc, 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 né? Vai haver aqui a responsabilidade, consequentemente, o dever de pagamento. Aliás, olha que coisa interessante, tá? Olha que coisa interessante. Vamos imaginar que o Estado de Minas Gerais ele é responsável tributário pelos subsídios, por exemplo, dos seus magistrados, defensores, promotores, do governador, dos seus secretários e tudo mais. E ele é, mesmo como ente da federação. Há aqui a possibilidade de imputação de penalidades tributárias, porque está atuando na condição de responsável e não de contribuinte. Logo, uma coisa não pode, em hipótese nenhuma, ser confundida com a outra, ou então isso aqui dá uma confusão da miséria. Bom, em cima disso, né, vale lembrar também um detalhe importante. Essa responsabilidade ela é sempre uma responsabilidade tributária regressiva, nunca progressiva. Né? A responsabilidade tributária progressiva ela só vai existir no IPI e ela só vai existir no ICMS. Verdade seja dito. Né? São tributos de consumo, onde você consegue definir padrões de comportamento. A Receita Federal não pode, por exemplo, tributar a PUC Minas em janeiro por todo o meu salário até dezembro, antecipadamente. Ah, não, vamos recolher tudo de uma vez. Não, não posso. Eu tenho que recolher sempre, mês a mês. Eu trabalho, eu vou receber o salário, e em cima desse salário ocorre o recolhimento. Primeiro, o fato gerador, o fechamento do mês, para me gerar aqui o salário a ser pago no que até o quinto dia útil vai dizer a CLT do mês subsequente, e aí tudo bem. E aí tudo bem. Né? Enfim. Agora, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, ele então nos traz dois vetores, renda e provento. São duas hipóteses de incidências diferentes. Bom, o que eu estou chamando de renda? Né? O texto legal ele é bastante lacunoso e, portanto, impreciso. É o produto do capital do trabalho ou da combinação de ambos. Bom, renda pode ser entendida aqui, então, como aquilo que eu recebo porque eu fiz um investimento, o investimento foi lucrativo. Renda pode ser entendido como, então, o resultado da minha atividade laboral, salário, subsídio, por exemplo, ou até mesmo a combinação de ambos. Né? Vamos dizer aqui que o meu prolabore como administrador do escritório envolve trabalho, porque eu tive que laborar na condição de advogado do meu escritório, né? Atendi cliente, um bando de gente chata, infeliz, fiz audiência, sustentação oral e o diabo a quatro. Né? Levei o André e a Ana para despachar com o desembargador hoje, e tudo isso é trabalho. Eu não estou me divertindo, não é excursão, sabe? Então, tudo isso faz parte, é trabalho, bacana. Né? Mas é uma relação de capital e trabalho. Eu precisei de dinheiro para montar o escritório. Então, em parte, eu estou recebendo um investimento do produto desse capital aliado ao produto do meu trabalho. Tá. E o que é provento? Um acréscimo patrimonial que não é renda. Bom, percebam que o inciso primeiro e o inciso segundo, eles não se ajudam. Né? Então, a doutrina tenta dizer que, na verdade, renda, né, é tudo aquilo que, do ponto de vista de acréscimo patrimonial, é previsível. Ou seja, a renda é o recebimento de um aluguel, a renda é o recebimento de uma aplicação financeira, a renda pode ser aqui uma bonificação, a renda pode ser, por exemplo, os rendimentos de uma parte beneficiária que ou debêntures que eu venho a receber na condição de títulos mobiliários. A renda pode ser o salário, honorários, prolabores, comissão, subsídios, enfim, né? Ou esse mix aqui. E os proventos são valores que, na verdade, a princípio, eles não são considerados como atividades ligadas diretamente ao trabalho ou ao exercício de um capital.
E mais, a regra geral é que o provento ele é esporádico. Um prêmio de loteria, uma doação, um ganho de capital. Ou seja, tirando aquela época das fraudes e corrupções do Planalto, onde a gente tinha lá os anões do orçamento e o sujeito que tinha ganhado 200 vezes na loteria, né, e quase que já se transformou em renda por ser previsível, isso é óbvio, é um acréscimo patrimonial não justificável, não esperável. Não há aqui um elemento de contraprestação direcionada direta, né? Então eu ganhei uma doação, ok, eu tenho proventos, eu ganhei um prêmio de loteria, eu ganhei um provento. É claro que para o direito as aposentadorias e pensões elas acabam sendo mal compreendidas na categoria de proventos, primeiro porque ela pressupõe, né, a não justificabilidade ou a não relação direta de quem laborou para quem está recebendo, por exemplo, no caso de pensão, né? Quer dizer, eu trabalhei, mas eu morri. Logo, a minha esposa ou a minha filha vai receber a pensão. Né? Há aqui um elemento de previsibilidade, mas não há essa vinculabilidade da ação de quem recebe com aquele que, consequentemente, praticou a condição de causa. Só que, ao mesmo tempo, isso acaba ficando um pouco sem sentido quando a gente pensa na aposentadoria, porque, afinal de contas, eu arrecadei. Né? O grande problema é que, para o direito tributário, a arrecadação da aposentadoria ela não tem a natureza contributiva direta. Porque, bom, vamos lá, né? Tributário de novo, ou direito previdenciário no próximo período. O Brasil adota um sistema no qual é o chamado sistema da solidariedade. Aquele que está trabalhando hoje sustenta a previdência para aqueles que recebem as pensões e aposentadorias. Quando eu receber a minha aposentadoria, eu não receberei como produto dos investimentos diretos que eu fiz, mas, na verdade, a partir de uma perspectiva participativa. Né? Por isso, essa ideia do princípio da solidariedade do direito previdenciário. Agora, quando a gente pensa na figura da aposentadoria privada, aí ela perde a natureza de provento para ganhar a natureza, na verdade, de renda, renda de capital. Eu contribuo todo mês para uma aposentadoria privada, eu formo um caixa, e é esse caixa da onde virão, consequentemente, os valores que vão me manter no momento da minha terceira idade, vamos dizer assim, da minha aposentadoria propriamente dita. Né? Aí é que eu preciso um pouco de atenção. Né? É óbvio que isso é um vespeiro, e, portanto, dificilmente uma prova de concurso. Ela vai tentar te pedir para classificar se a aposentadoria é renda ou provento, porque, na verdade, precisa de toda uma explicação suficiente para isso poder acontecer. Né? Então, o que eu preciso pensar é que o provento ele não decorre de uma ação direta do contribuinte para que ele venha a acontecer. E, portanto, a princípio, ele pode ser até mesmo inesperado, incontrolável. Agora, quando eu realizo a figura da renda, eu tenho a expectativa de ganho porque eu tenho o controle desse ganho. Né? Quer dizer, eu fiz um investimento em, sei lá, debêntures, eu acredito que eu vou receber esse valor. Bom, de novo, eu acredito que eu vou receber esse valor, se eu vou receber efetivamente, aí são outros 500. Né? Quer dizer, eu laborei esse mês para PUC Minas, então eu acredito que lá em junho eu vou receber o meu salário como produto exatamente desse resultado. Né? E assim vai. E assim vai. O que é importante é que a gente compreenda, então, que alguns elementos não podem compor o conceito nem de renda, nem de provento. E, portanto, se eles não são nem renda, nem provento, eles não têm incidência para fins de imposto de renda. Né? Bom,
Primeira questão básica aqui: parcelas que tenham natureza indenizatória. Explico. A indenização, diz o direito civil, ela é uma recomposição em razão de uma perda. Ou seja, ela não é um ganho patrimonial. Por mais que, às vezes, até o judiciário, né, ele fale numa indústria das indenizações, em indenizações que podem ser convertidas em, sei lá, prêmios de loteria e blá, 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 blá. Na verdade, ninguém quer ser indenizado. Bom, pelo menos a princípio, não. Tudo bem, eu sei que tem gente que vai virar e falar assim, pô, mas teve um cara que cortou o próprio braço para poder receber o prêmio do seguro. Bom, isso é fraude. Aí são outros 500, isso é ato criminoso. Né? Mas a ideia, a lógica, é que eu não quero ser indenizado porque, por exemplo, sei lá, eu sofri um dano, né? Seja moral ou material. Eu não quero ser indenizado porque alguém bateu no meu carro. Na verdade, eu queria que ninguém tivesse batido no meu carro. Eu não quero ser indenizado porque eu quebrei a perna quando eu escorreguei na calçada por conta de maus cuidados do responsável pelo prédio à frente. De novo, eu não quero ter um dano. Eu não quero ter um dano. Logo, quando eu recebo essa indenização, o objetivo da indenização é exatamente recompor, pelo menos em expectativa, recompor aquele mal que eu tive que suportar, vamos dizer assim. Né? Pensem, por exemplo, nós temos um cliente no escritório, onde o sujeito sofreu um acidente e ele perdeu os dois braços. Ah, mas ele está ganhando tanto. Não, gente, ele de novo, ele perdeu os dois braços. Né? O que é uma coisa muito séria, triste, na verdade. Ou seja, ele teve uma perda. E todo o valor que ele está recebendo, não sei até que ponto, realmente eu posso dizer que isso foi capaz de recompor essa perda. Né? Principalmente quando nós estamos lidando com dano moral, né? A gente sabe muito bem que a ciência do direito civil ainda parece um tanto quanto perdida, né? Ainda parece um tanto quanto sem base para definir critérios indenizatórios, mas e aí, por conta disso, aparecem algumas coisas meio estranhas. Mas tudo bem. Do mesmo modo, entende-se. Ah, detalhe, né? Aí aqui vem uma coisa. A gente precisa, entretanto, tomar cuidado quando nós estamos falando de direito do trabalho. Qual é o problema? No direito do trabalho, eu vou encontrar parcelas que são pagas, por exemplo, a títulos rescisórios, como natureza indenizatória pura ou indenizatória salarial. E isso é importante, porque isso tem uma diferença muito grande sobre a possibilidade de incidir ou não imposto de renda. Explico. FGTS. O FGTS é uma indenização recebida pelo trabalhador em razão da sua demissão sem justa causa. No caso do FGTS, não incide imposto de renda sobre a verba recebida pelo empregado. Agora, se eu tive uma parcela de indenização porque eu trabalhei nos finais de semana e isso não foi calculado para fins de salário, esta parcela é aderente ao meu salário, inclusive porque ela passa pelos chamados reflexos. Se eu tenho horas extras com habitualidade ou trabalho aos finais de semana com habitualidade, isso vai compor meu FGTS, isso vai compor meu INSS, isso vai compor uma verdadeira cadeia de outras verbas, porque isso agrega ao meu salário. No direito do trabalho, se eu estou diante de uma parcela na qual há uma condenação de pagamento, mas esta parcela, pela sua própria natureza, ela é salarial, sobre essa parcela incidirá imposto de renda. Sobre o somatório total das verbas daquele trabalhador, incidirá o imposto de renda sobre as parcelas de natureza indenizatória barra salarial. Das parcelas de natureza indenizatória puras, aí não.
Aí não. Aí eu não tenho a incidência do imposto de renda, não posso ter a incidência do imposto de renda, né? Então é um negócio que eu preciso ficar atento, por exemplo, porque às vezes eu faço, sei lá, um acordo trabalhista com a empresa e na hora da empresa discriminar as parcelas que compõem o acordo, a empresa vai lá e informa um grupo de parcelas como parcelas de natureza salarial. Opa, na mesma hora, o juiz trabalhista vai virar e dizer assim, então tá, então tem que incidir imposto de renda e tem que, consequentemente, descontar o imposto de renda do trabalhador. Afinal de contas, ele é o contribuinte, né? Então, cuidado com isso, que às vezes o sujeito faz o acordo, discriminam tanto de parcela como parcela salarial, e lá no final ele vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. Então o acordo era de X, mas vai virar X menos a alíquota respectiva do imposto de renda, e o sujeito vai acabar recebendo menos do que ele estava prevendo, mas não do que lhe era devido. Então, cuidado com essa malandragem. Por isso, né, algumas pessoas, quando fazem acordo no direito do trabalho, alegam que, na verdade, todas as parcelas são indenizatórias puras, né? Não são parcelas salariais. São parcelas como, por exemplo, um dano moral, são parcelas como, por exemplo, uma indenização por assédio, sei lá, ou qualquer coisa do gênero, para poder não precisar pagar imposto de renda sobre essa situação. Agora, é, é preciso que a gente tenha também em mente uma questão importante, né, que é que ajudas de custo, ajudas com transporte ou ajudas com alimentação não são tributadas pelo imposto de renda. Isso não é considerado receita, isso não é considerado provento, tá? São condições onde, por exemplo, o empregador dá ao empregado um vale alimentação, né? Antigamente a gente tinha o ticket alimentação, hoje o dinheiro de plástico comeu isso, mas nossa, eu achava muito chique quando eu era estagiário no escritório, que eu ganhava todo início de mês uma cartelinha do ticket alimentação. Inclusive, o escritório advogava para ticket, né? Então eu recebia uma cartelinha de tickets, tinha lá um ticket tipo R$ 10, e eu me sentia rico podendo comprar o meu lanche na cantina da faculdade ou na lanchonete do lado, usando esse ticket, né? E dizia, nossa, que legal. Isso não era agregado ao meu salário, isso era uma verba em parte, né? Na verdade, nem salário. Estagiário tem, tradinho, ele tem uma bolsa mesmo, né? Enfim, e em cima disso eu não vou ter a tributação. Agora, bolsas de estudo, bolsas de estágio, bolsas, inclusive públicas ou privadas, elas não entram dentro da tributação do imposto de renda, né? Então, eu tenho aqui uma situação onde esse valor ele não compõe o conceito de receita, ele não compõe, perdão, ele não compõe o conceito de renda, ele não compõe o conceito de provento, e, portanto, ele não é tributado. Diárias de viagem, né, não são tributáveis, né? Quem é professor, eu não sei se ainda existe isso, mas quando eu entrei na PUC, lá em 2006, que eu era professor da PUC Cerro, todo professor da PUC Cerro, por dia de trabalho, ele ganhava, sei lá, R$ 50, que era supostamente uma diária de viagem para pagar a pensão, né, o hotel, e às vezes a alimentação. Tá, verdade seja dita. Não, a diária não era igual à diária do hotel. O hotel era pelo menos o dobro da diária, e acabava que se você fosse gastar R$ 50 num jantar, você só gastava no jantar, você não conseguia almoçar e jantar em cima desse valor, a não ser que você fosse comer aquele PF vagabundo da rodoviária do Cerro, mas aí tudo bem. Né? E aí você tinha sorte que às vezes tinha uma farofa crocante de barato ou qualquer coisa do gênero lá. Mas, enfim, dividendos de pessoa jurídica. Né? E aí eu sei que muita gente vai virar e dizer o seguinte: ué, Pedro, mas dividendos de pessoa jurídica não é renda de capital? Né? Não é a renda do capital. Isso
Bom, pequeno gafanhoto, para o Brasil, não. Ah, mas os Estados Unidos tributam dividendos de pessoas jurídicas. Sim, sim, tributam, né? Mas a legislação brasileira, nós vamos encontrar aqui essa situação de não incidência, compondo aqui, então, um conceito à parte entre aquilo que vai ser, eventualmente, a renda ou vai ser o provento, né? Então, nesse momento, nós não vamos ter a tributação. Ah, mas tem projeto de lei para mudar esse cenário? Tem, tem projeto de lei para mudar esse cenário e para tributar os dividendos de pessoas jurídicas. Entretanto, né, esse ainda não é um cenário do nosso quadro econômico. Bom, vamos pensar aqui, né? Eu estou colocando aqui, na verdade, o exercício 21, mas acaba que é o mesmo universo de valores que vai acontecer com o exercício 22 ou 23 aqui, né? Quer dizer, hoje, para pessoa física, né, em 23 você está declarando aquilo que recebeu entre como renda ou provento, somados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 22. Né? E aí o que a gente vai ver? A gente vai ter uma cota, que é uma cota onde quem recebe até esse patamar mensal, ele não vai ser tributado. Quem recebe acima disso vai ter uma alíquota inicial, depois uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta alíquota, e dali em diante tudo vai ser tributado pela última alíquota. E isso é importante porque, primeiro, não é o valor da alíquota que a gente deveria compreender como uma forma negativa, porque, por exemplo, a França chega a ter 40% de alíquota do imposto de renda, mas as camadas que no sistema brasileiro acabam sendo camadas extremamente próximas, na verdade. Né? De 2000 ou de 1900 para 2.800 é um pulo. De 2.800 para 3.700 é um pulo. De 3.700 para 4.600 é um pulo menor ainda, ou seja, percebam que cada vez mais essas camadas elas vão diminuindo as distâncias entre elas para chegarmos a uma alíquota máxima de 4.600. Ou seja, qual é o grande problema? O imposto de renda atinge de maneira muito mais pesada o sujeito que ganha R$ 5.000 e tem que pagar 27,5% do que, por exemplo, o sujeito que ganha R$ 50.000 e tem que pagar 27,5%. Proporcionalmente, o impacto sentido no seu orçamento é diferente, né? É mais pesado. E isso dá um baque, isso gera uma distorção, sem falar que além desse sujeito está pagando aqui 27,5%, 22,5%, ele está pagando de maneira indireta o IPI, o ICMS, ele está pagando o IPVA, ele está pagando o IPTU, ele está pagando o IOF, ele está pagando mais um universo global de tributos que vão fazer com que então a coisa seja extremamente cara, extremamente pesada. Né? A tributação de consumo, a partir do momento em que ela se alia à tributação de renda, ela vira uma âncora que impede, inclusive, do ponto de vista econômico, que aquele cidadão possa constituir uma poupança. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai viver enforcado dentro das despesas naturais dele, corriqueiras, básicas, alimentação, lazer, saúde, vestuário, educação, enfim. E quando o valor da conta do tributo entra nesse cálculo, isso quebra o cara. Isso coloca o cara numa situação na qual ele não tem condição, né? E isso implica em redução do seu padrão de vida, né? Do seu poder de compra, enfim.
Isso acaba sendo uma coisa extremamente ruim, negativa, pesada, para esse sujeito, né. E aí é o problema, porque o o imposto de renda por si só, ele é pesado, ele trabalha com uma sistemática, vamos dizer, desproporcional, mas quando tudo isso é aliado à tributação de consumo, é que a gente percebe como tudo isso é pesado, cruel, né, enfim. Daqui a pouco a gente vai ver que o imposto de renda, ele vai ser cobrado a partir de um cálculo onde implica o somatório das rendas e proventos naquele ano, menos as parcelas possíveis de serem deduzidas, né, como forma de tentar supostamente diminuir os encargos com saúde, com educação, com, enfim, né, com sobrevivência mesmo, que uma pessoa vai ter. Cada uma dessas camadas, o próprio contribuinte, ele vai ter uma parcela dedutível, né? Não só mês a mês, mas eu posso pegar isso e multiplicar por 12 para poder enxergar isso aqui de outra forma, né? Vamos dizer assim, para poder enxergar isso de outra forma. Uh, e aí eu tenho uma parcela. Também é interessante que eu posso pensar se de um lado aquele trabalhador assalariado, mas do outro aquele que tem recebimento de renda de maneira irregular. Bom, de novo, né, um advogado, um médico, um vendedor, não sei. Ele sofre aqui oscilações. Às vezes, no mês, ele estaria na conta na cota de isenção, mas às vezes no mês subsequente ele ganha um valor extra que, somado em 2, 3 meses posteriores, no valor do cálculo total desse ano, ele acaba tendo imposto a pagar. Né? Às vezes você vai ter uma situação em que o cara está até em abril sem receber bosta nenhuma. E de repente ele vai receber aí, sei lá, um valor de 30 mil reais. Opa, ele vai cair aqui dentro da alíquota de 7,5% sobre esses 30 mil reais. Né? Então eu preciso ah, ver isso muito mais no cálculo do que, na verdade, pensar isso a título de parcela mensal. A título de parcela mensal, isso vale muito quando a gente está lidando com rendas previsíveis de salário. Agora, quando a gente está lidando no universo variável, eu preciso fazer o cálculo levando aqui um elemento mais amplo para esse cálculo. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou então pegar todos os rendimentos recebidos, não contar os isentos, não contar os não tributáveis, e vou subtrair pelas deduções legais. Bom, quais são elas? Despesa com saúde, despesa com educação, previdência social oficial ou privada, livro caixa, pensão alimentícia e valores por cada dependente que ele tenha. Bom, como é que vai funcionar isso? Bom, primeiro, se eu contribuo com previdência privada, eu posso pegar até 12% dos meus rendimentos tributáveis anuais e aplicar numa previdência privada e usar esse valor como parcela de dedução do meu imposto de renda, né? Também, despesas com instrução. Só que aí o valor ele é mais limitado. Eu só posso abater 3.561,50 pelo próprio dependente ou pelo próprio contribuinte ou por cada dependente. Bom, vou pensar eu, né, Pedron. Eu tenho, não tenho despesa com instrução, mas eu tenho despesa com a escola da minha filha. Então eu consigo julgar aqui uma redução anual de 3.560. Tá, vem lá, né? Vocês estudam, vocês pagam a sua faculdade, e aí vocês vão descobrir uma coisa muito fácil de ser calculada. 3.560 não paga todo o custo anual que vocês eventualmente têm que suportar
com a PUC Minas. Dependendo do curso, você vai fazer medicina na rede privada, isso não é nem metade de uma mensalidade que você vai ter que suportar, né? Mas é um valor. Mas é um valor que assim está estabelecido, né? O resto, foda seu. E o que está incluso como educação? Despesas de creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes. Só. Ah, escola de língua? Não. Cursinho para OAB? Não. Não. Não, não. Isso não vai estar sendo objeto. Aí, né? Aí é aquela coisa, como é que o brasileiro é um bicho interessante. Aí, em 2006, 2005, né, a gente inventou o cursinho acoplado com especialização, com pós-graduação. Você estuda para o cursinho e termina ganhando um diploma de especialista em alguma coisa. Você não foi avaliado, você não fez prova, você vai ter só que defender o TCC e tá valendo. Isso era interessante para quem estava pagando o cursinho? Sim, porque você poderia usar esse contrato como justificador daquele período de educação. E você ganhava pontos, principalmente no campo da carreira jurídica, como contagem de tempo de prática, enfim, né? Então, isso era um negócio usado, isso era um negócio interessante. Despesas com dependentes, independentes e somadas, né? Aqui, 2.275,08. Então, exemplo, eu tenho uma filha, eu posso deduzir 3.500 pela escola, mais 2.200 por ela ser pura e simplesmente a minha dependente, né? Então, basicamente aqui, quer dizer, 5.700, 5.800 a minha filha já me garante como elemento de dedução do meu imposto de renda. Ah, mas eu tenho 3 filhos. Você vai pegar esse valor por dependente, multiplicar por 3, do mesmo modo que se eles estão em etapa escolar, você vai também poder utilizar essa cota para fins aqui do seu cálculo, né? Enfim. Mas percebam, né, eu tenho elementos de limitação. Ah, uma coisa interessante: saúde não tem teto. Você teve que fazer uma cirurgia, você pagou uma consulta médica, você não tem aqui valor limite para fins de dedução. É claro que não está incluso, né, nas despesas de saúde, medicamento, por exemplo. Você precisa ser o valor para título de honorários dos profissionais: médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, né, fisioterapeuta. Você vai poder utilizar esses valores, esses recibos, como capazes de produzir dedução para o seu imposto de renda, e aí somando o que for, né? Claro que antigamente muita gente comprava recibo para fins de tentar chegar no seu limite de dedução, né? E aí tinha algumas coisas bem bizarras, né? Porque o sujeito comprava, sei lá, tanto recibo que parecia que ele ia no médico dia sim, dia não, né? Ou porque ele precisava passar por um determinado procedimento A ou B extremamente caro, e que ele fazia isso, parece que de maneira regular, sei lá, quimioterapia, né? Enfim, então, muito cuidado. A Receita Federal já conhece isso, e a Receita Federal exatamente cerca o prestador de serviço que vende o recibo, tributando ele com contribuições previdenciárias e também com o imposto sobre prestação de serviço, se ele não declarar realmente que ele está prestando esse serviço e, consequentemente, recebendo esses valores, né? Então, hoje, a Receita Federal consegue coibir essa prática. Bom, tem gente vendendo recibo até hoje? Tem, mas acaba sendo uma coisa mais rara, porque isso pode gerar sérios problemas e dores de cabeça para aquele que está fazendo, né, esse tipo de prática. Bom, o imposto de renda ele vai ter, além daquelas alíquotas para pessoa física, algumas alíquotas variáveis de acordo com algumas operações.
Se eu pego e invisto em fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, eu estou submetido a uma alíquota sobre os rendimentos de maneira diferenciada. Qual é a lógica? Quanto mais longa a duração do meu investimento, menor a minha alíquota, quanto mais breve, maior a minha alíquota. Né? Então, eu vou de 22,5 se a minha aplicação dura 120 dias, 20 se ela dura até 360, e aí eu vou subindo até para mais de 720 dias. Fundos de curto prazo, mesmo problema. Né? Quanto mais tempo eu tenho aqui, menor alíquota, quanto mais breve, maior alíquota. Fundos de ação, aí a alíquota é fixa, não depende. Né? Ou se eu estou aplicando em renda variável, também eu estou diante da mesma situação. Se eu envio dinheiro para o exterior, eu tenho aqui uma alíquota, né? E do mesmo modo, se eu tenho algumas figuras de proventos, como, por exemplo, prêmios e sorteios em dinheiro, eu tenho 30% de imposto de renda sobre o valor do prêmio. Se eu tenho prêmios e sorteios sobre a forma de bens, 20%. Aí a gente volta novamente ao seu Silvio Santos. Né? Então eu vou te premiar não em dinheiro, mas em barras de ouro. Porque aí você vai receber uma alíquota menor do imposto de renda e não, e que no fim esses 10% faz muita diferença. Né? Enfim, isso é bastante interessante. Oi, André. Uma aposta esportiva, então, por exemplo, tem que pagar 30% pelo trinta seu por ganho de cento, capital? 30%, 30%. Né? Você vai ter aqui um valor que é pesado. Né? Do mesmo jeito, Mega Sena e coisas do gênero, praticamente aqui, se você for olhar, quase um terço do valor do prêmio vai ficar a título de imposto de renda. E aí é o fato, retido na fonte, tá? Você não recebe para pagar. A Receita Federal já vai em cima da entidade responsável pelo pagamento do prêmio, ela vai reter os 30% e beleza. Né? E beleza. Em cima Honorários de disso. sucumbência não entraria nessa parte de prêmios, não, né? Não, honorários de sucumbência acaba entrando como provento. Ele entra como provento. Né? Se você recebe no seu CPF, ele entra como provento e aí, consequentemente, você tem esse pagamento. Aí também é uma questão muito lógica, né, de por que, inclusive, o Código de Processo Civil, ele pede, então, que ele abre essa possibilidade, né, para que, por exemplo, a procuração seja passada, então, em nome da sociedade, exatamente para que a sociedade seja tributada e não o profissional em seu CPF. Porque senão é pesado. É pesado. Mas, enfim, eu volto a dizer, eu, eu acho que honorários de sucumbência é a típica cabeça de bacalhau. Tem gente que consegue ficar rica recebendo esse valor. Eu acho um negócio muito ingrato. Muito ingrato. Enfim, mas paciência. Tem gente que sonha com isso. Né? Eu acho muito legal isso. Tem gente que acha assim, não, mas você vai receber honorários. Não, obrigado. Bom, quem é que tem a obrigação de declarar o imposto de renda? Né? E aí vem o ponto. Eu não posso confundir quem tem a obrigação principal de pagar o imposto de renda com aqueles que têm a obrigação acessória de declaração. Eu posso não ter a obrigação de pagar, mas ter a obrigação de declarar. Claro que todo aquele que tem a obrigação de pagar terá a obrigação de declarar, mas acessório não precisa seguir o principal do direito tributário. Então, quem teve rendimentos tributados acima da cota de isenção vai ter que declarar.
recebeu salário, CDB, ação, fundo, aluguel, beleza. Quem teve rendimentos isentos e não tributados acima de R$ 40.000, poupança, sei lá, letra do Tesouro, não vai pagar, mas vai declarar. Quem obteve ganho de capital proveniente à venda de bens ou direito não vai pagar o imposto de renda regular, apenas o imposto sobre ganho de capital, mas ele vai ter que declarar. Realizou operações na Bolsa de Valores, né, com mercadorias de futuros ou semelhantes, vai pagar. Ah, mas eu realizei e, na verdade, no primeiro mês eu ganhei, mas no segundo eu perdi, e aí ficou no 0 a 0, eu parei. Não me interessa, você vai declarar. Você vai declarar, né? Você teve uma receita bruta na atividade rural superior a 142, você vai pagar. Se você tem posse ou propriedade de bens superiores a 300 mil, você não teve renda, você não teve provento, mas você tem um imóvel superior a 300 mil. Você vai pagar, você vai declarar o imposto de renda. É um negócio muito interessante, porque, acho que eu já comentei aqui, quando meus pais se divorciaram, eles deixaram em doação o patrimônio para nós, filhos, né? Eu e minha irmã recebemos aqui, na verdade, os bens que outrora eram do meu pai e da minha mãe. E, e nesse contexto, né, eu e minha irmã éramos proprietários de um imóvel na Avenida de Prudente Moraes. Logo, nós não tínhamos renda, eu era adolescente, 13, 14 anos, mas eu tinha o dever de declarar o imposto de renda. É óbvio que aí a gente pega o 74 do CTN e quem fazia a declaração de imposto de renda era o meu pai. Mas tudo bem, né? Via residir no Brasil, eu vou estar pagando, eu vou estar tendo que declarar. Se eu tive aqui, né, uma situação de isenção do imposto de renda sobre ganho de capital em razão de uma venda de imóvel residencial que foi utilizado para comprar outro imóvel dentro dos 120 dias da celebração do primeiro contrato, eu tenho uma isenção, mas eu tenho a obrigação de declarar, né? Isso é legal, que muita gente não sabe, né? Então, se eu tenho um imóvel residencial, e só residencial, eu vendo esse imóvel e o produto desse dinheiro é para aquisição de um outro imóvel residencial, de maneira integral, para outro imóvel residencial, ainda que com complementação de valores, dentro de 120 dias da data que eu vendi para a data que eu comprei o outro imóvel, eu tenho uma isenção sobre o ganho de capital, e aí, consequentemente, eu tenho a obrigação de declarar, mas eu não tenho a obrigação de pagar. 120 ou 180? Desculpa. 180, 180, 180. Próxima situação, que é uma novidade que veio de 2021, né, e que pegou muita gente desprevenida, foram aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial em valor superior a 22.847 por conta da pandemia, né? Ela vai ter que declarar o imposto aqui. E se elas receberem, né, valores e rendimentos tributáveis nesse contexto que batam e ultrapassam a zona de isenção, elas vão ter que devolver o valor do auxílio emergencial recebido, né? Então é um negócio meio bizarro, porque pegou muita gente. E aí, muita gente, inclusive sem a devida instrução, que estava recebendo auxílio emergencial e desenvolvendo atividade de renda e provento que, se cumulados, ultrapassando a cota de isenção, gerava aqui o dever não apenas de declarar esse tributado, como ainda de devolver o auxílio emergencial, alegando que, na verdade, você não precisava desse auxílio. Bom, mas peraí. Ainda, né? Quem então está, na verdade, livre de declarar imposto de renda? Quem, não tendo valores tributados para além da cota de isenção,
Tem aqui saldos em conta corrente abaixo de 140 mil reais, desculpa. Bens móveis, salvo carros e embarcações e aeronaves, com valor inferior a 5 mil, ações ou outros ativos no valor inferior a 1.000 e dívidas inferiores aqui a 5 mil reais. O que é que esse trem tá dando erro? Bom, temos aqui uma situação de isenção do imposto de renda por doenças graves. Então, existe aqui uma lista de doenças, que vão aí de alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, Parkinson, esclerose, rancenias, nefropatia, neoplasia, tuberculose e outras doenças que, se diagnosticadas, te permite requerer a sua isenção do imposto de renda e, consequentemente, a partir de então, você, independentemente dos valores que venha a receber a título de renda ou proventos, vai ficar aqui desobrigada de pagamento. De novo, isso não quer dizer que você não precise declarar. Isso quer dizer apenas que você não precise pagar o imposto, o que é uma diferença muito, muito grande. A gente tem também uma questão interessante, que vem aqui de um pouco de 2 anos para cá. Um idoso com mais de 65 anos que tiver rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão previdenciária, reforma de patente, abaixo de 3.807 mensal, não tem aqui a obrigação de pagar o imposto de renda sobre essa cota. Então, ele tem uma redução aqui em cima desse valor, que faz com que haja esse benefício. Então, em cima disso, ele pode somar e reduzir 3.807 por 12 dentro daquela parcela anual. Oi, Isaac. Professor, boa noite. Boa noite. E esse caso de isenção é automático ou a pessoa tem que requerer? Olha só, esse do idoso, quando você joga no sistema da Receita, ela automaticamente já capta essa informação e faz o cálculo. Agora, nos casos de doença, você tem que requerer. Eu posso classificar essa isenção como uma isenção autônoma, ao passo que a isenção em razão de doença como uma isenção heterônoma, se a gente quiser usar a classificação da doutrina, aqui. Perfeito? Entendi, obrigado. Bom, e como é que fica a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, na verdade, ela vai se deparar com 3 sistemas. Dependendo de alguns elementos condicionantes, ela vai pagar o imposto de renda quando ela paga o Simples. O Simples vai estar ali embutido, já um valor a título de imposto de renda. Agora, ela pode optar pela sistemática do lucro real ou pela sistemática do lucro presumido. Qual é o ponto? O lucro real é a modalidade mais básica e, a princípio, a menos interessante, por ser, primeiro, contabilmente mais chata de operacionalizar e, na ponta do lápis, muitas vezes a menos lucrativa. Qual é a ideia do lucro real? Eu vou fazer aqui uma sistemática de receita e despesa. Eu vou pegar todas as minhas despesas operacionais, subtrair das minhas receitas e o que sobrar eu vou ter tributado com alíquota de 15%. Então, eu tenho uma PJ. Essa PJ, ela tem, sei lá,
tantos milhões de lucro, e aí eu vou tirar algumas despesas operacionais, aluguel, funcionário, etc. E o que sobra é o lucro. E em cima disso eu jogo 15%. Acabou. Em cima disso eu jogo 15%. Agora, no lucro presumido, o que está acontecendo? Eu estou criando um cálculo para presumir as despesas a partir do lucro. Tem gente que acha que o que está aqui no quadro é a alíquota. Não, a alíquota é 15%. O que está alterando, na verdade, é a definição de qual é o encargo de despesas regulares que nós vamos ter. Porque, na verdade, se no lucro real eu pago o imposto de renda sobre o chamado lucro líquido, é a receita menos despesas, aqui eu preciso presumir as despesas para presumir o lucro. Então, eu crio uma padronização. Exemplo, eu trabalho com prestação de serviço de transporte de pessoas, por exemplo, eu tenho um custo imaginário de 16% sobre aquilo que compõe a minha receita bruta. Então, se eu pego todo o dinheiro que entrou no caixa da empresa de transporte de pessoas, eu vou multiplicar por 16% para chegar ao que seria o lucro líquido hipotético. E sobre ele eu vou ter uma alíquota de 15%. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma situação de prestação de serviços de transportes. Prestação de serviços gerais. Advogado, médico, contador, dentista, enfim, né? Eu vou estar trabalhando com a minha receita vezes 32%, né? Então, a minha receita, 32%, eu vou chegar no valor a ser tributado pela alíquota de 15%. Fica claro? Não entendi, professor. Grande problema. Claro. Olha só, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui no quadro, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Olha só. Deixa eu abrir meu quadro branco. Ué, o que é que não abriu? Aqui. Olha só, deixa eu abrir o quadro branco. No primeiro caso, eu vou ter a figura do lucro real. No lucro real, e eu vou pegar, ele vai ser igual a minha receita menos as despesas e depois tudo isso submetido a uma alíquota de 15%. Vamos imaginar que eu tenho uma PJ cuja sua receita foi R$300 mil, mas ela teve despesas na casa de 200 mil. Funcionário, aluguel, água, luz, telefone, internet, etc. Né? Então, quer dizer, eu vou pegar aqui 300 menos 200, vou ter, na verdade, 100 vezes 15%. Então, quer dizer, eu vou pegar 100 para facilitar, vezes 0,15, e isso aqui me dá o imposto de renda sobre o lucro real. Tranquilo? Né? Isso aqui me dá, então, o imposto de renda sobre o lucro real. Eu vou vir aqui e vou chegar na conclusão, então, que eu vou ter aqui
15. Né? Se eu estou falando de 300 mil, eu vou pagar 15 mil de imposto de renda pela sistemática do lucro real. Essa mesma empresa, olha só, essa mesma empresa, se ela vai trabalhar com lucro presumido, eu vou ter essa receita multiplicado por uma alíquota, na verdade, por um valor, depois tudo isso multiplicado por 15. Então, imagina o seguinte, de novo, é um escritório de advocacia, ganhou 300 mil, vai ter que pagar aqui sobre uma alíquota de 32%, tá? Então, vamos lá, 300 vezes 32 vai me entregar aqui 96 vezes 0, peraí, 0,15. Vezes 0,15. 96 vezes 0,15 vai me dar, então, 14.400. Olha só, essa mesma empresa, se ela tiver, então, despesas operacionais de 200 mil para baixo, ou, né, enfim, ela vai estar pagando muito menos imposto de renda se ela é optante pelo lucro presumido do que se ela for optante pelo lucro real. Qual é o segredo, na verdade, do lucro real? É você exatamente aumentar ao máximo as suas despesas operacionais. E aí você vai virar e dizer o seguinte: pô, mas como é que eu aumento as minhas despesas operacionais? Por exemplo, não tem ativos. Não compre imóveis para o seu escritório, alugue-os. Não compre computadores, alugue-os. Não compre bebedouro, não compre impressora, não compre carro, alugue. Alugue o carro que os sócios vão utilizar. Né? Use esses planos de locação de frota por grande temporada e você, consequentemente, gera receita. Não, gera despesa. Quando você tem uma despesa muito alta, você vai ter um imposto de renda muito baixo. Agora, no lucro presumido, você está trabalhando com um valor, esse aqui, que é a pressuposição das despesas básicas e médias que uma PJ daquela atividade teria, consequentemente. Né? E é assim que você constrói esse cálculo. É assim que você constrói o cálculo. De novo, as pessoas acham, né, voltando ali então, que essa porcentagem é alíquota. E, na verdade, não. Essa porcentagem ainda é base de cálculo. Eu preciso dessa porcentagem para depois julgar na alíquota. Né? Então, prestador de serviço, empresa de transporte e por aí vai ter valores diferentes. Vai ter valores diferentes aqui. Oi, Isaac. Professor, essa porcentagem de despesa presumida, ela é fixa para cada atividade? Ela muda com o tempo? Como é que funciona? Cada atividade, olha só, ela está prevista, o lucro presumido, não está no decreto do imposto de renda, está na lei 9249 de 95. E aí, cada atividade diferente tem uma porcentagem diferente. Por exemplo, serviços hospitalares, 8%. Mas aí olha que coisa diferente. Serviços hospitalares, 8%. Clínica
Médica, 32%. Bom, por que isso? Porque presume que um hospital tem muito mais despesa. Despesa com medicamento, despesa com funcionário, despesa com energia, despesa, enfim, né? Material de higiene, descarte de material biológico, tudo isso vira despesa. Qual é o problema do lucro real? Você tem que ter uma puta contabilidade certinha. Você tem que pegar nota de tudo, 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 tudo vira nota, né? Dentro do CNPJ, para que você possa, então, poder abater como despesa operacional. Abastecer o carro da empresa, pega a nota. Comprou pão para o lanche da empresa, pega a nota. Porque aí você vai pegar tudo isso e somar para poder ter despesa alta. Né? Agora, quando você está usando o sistema do lucro presumido, aí não vai fazer a menor diferença, porque você não tem parcela para deduzir de maneira autônoma. Então, qual é o problema? Algumas atividades presume-se que há um gasto muito grande e, portanto, diferente de outras, vai ser submetido a uma alíquota alternada. Então, quem trabalha com venda de mercadoria e produtos, uma alíquota de 8%. Por quê? Porque a compra do produto é despesa operacional. Agora, né, estou trabalhando com varejo de combustível e gás natural. Gente, vocês têm noção? Trabalho e a despesa que dá um posto de gasolina? A cada 5 anos, você tem que escavar o solo e trocar os tanques de armazenamento, porque eles oxidam e vazam. Então, ele é um empreendimento com um custo operacional muito alto. Muito alto. Né? Agora, você vai ter situações como, por exemplo, né, sociedades de profissional, sociedades intelectuais, locação de bens móveis, que aí vai ter uma alíquota bem diferente. Né? Quer dizer, uma porcentagem bem diferente, para a gente poder trabalhar aqui como referencial. Aí a gente tem que pegar, na verdade, as atividades trazidas pela 9242 para eu conseguir julgar, identificar aquela atividade e aí eu fazer o cálculo. Né? E aí eu fazer o cálculo. De novo, mesma lógica aqui. Atividades imobiliárias de incorporação e construção. Olha o tanto de despesa que o cara vai ter com material, com equipamento, com pessoal, com diabo a quatro, para fins disso. Qual é o ponto? O lucro real, ele é a base. Se você não optar pelo simples, ou se você não optar pelo lucro presumido, a Receita entende que você está querendo ser tributado pelo lucro real. E aí, beleza. Agora, eu optei pelo lucro presumido, então tudo bem. Eu vou ser tributado sobre essa forma. No programa da Receita, eu vou estar fazendo essa opção, né? E aí, qual é o ponto mais interessante? Eu tenho que pôr na ponta do lápis, gente. Vale a pena o lucro presumido? Bom, depende. Sabe, tem um problema, e é sério, Isaac. Tem gente que acha que o simples sempre é bom, sem parar para pensar, sem fazer um cálculo, sabe? Ele nunca parou para planilhar. Porque, às vezes, o lucro presumido ele pode ser mais interessante que o simples, dependendo de qual é a sua alíquota, a sua tabela. Do mesmo modo, se você tem despesas operacionais muito grandes, não vale a pena você ser tributado, por exemplo, pelo lucro presumido. Qual é o ponto? Você tem que ver. E aí é óbvio que esse é um exercício que ele muda. Ele muda de acordo com as realidades da empresa. Hoje, uma empresa pode ser interessante estar no lucro presumido. Pode ser que no ano que vem o lucro real seja mais interessante para ela.
Pode ser que depois o lucro presumido voltou a ficar interessante, porque as despesas operacionais baixaram. Tudo é questão de definição. Qual é o problema de nós, brasileiros, de uma maneira geral? O cara faz a opção e esquece. Esquece. Ele não volta para reafinar, para calibrar, para ver o que é mais ou menos interessante, o que está valendo ou não está valendo a pena determinada situação. Um exemplo, para vocês entenderem. De 2017 a 2020, a Pedron Advogados recolhia sobre o lucro presumido. De 2020 para frente, 21 para frente, nós passamos a ser tributados pelo Simples. Mudou. Ficou mais interessante. Ah, mas você estava sendo tributado pelo lucro presumido porque você estourava o Simples? Não, não é isso. É porque exatamente o cálculo estava valendo a pena. A partir do momento que houve um aumento no número de funcionários, a alíquota do Simples era mais barata do ponto de vista das contribuições previdenciárias. Então eu economizo dinheiro. Aí eu pulando para o Simples. Então, eu preciso fazer um cálculo constante, uma avaliação permanente da saúde da minha empresa, para eu não estar jogando dinheiro no ralo, sabe? Para eu não estar jogando dinheiro no ralo. Porque senão não vale a pena. Um título de curiosidade, eu acho que eu já falei isso, né? A gente atendeu uma PJ, deixa eu voltar para o meu quadro. A gente atendeu uma PJ onde, num primeiro momento, ela estava sendo tributada pelo Simples. Ela estava sendo tributada pelo Simples. Só que ela é uma PJ de varejo, de calçado feminino. Lá, seu Manuel. Qual é o problema? O seu Manuel, ele pega, se ele muda para o lucro presumido, ele sai, ao invés de 32, 008. 008 sobre aquilo que é a receita dele. Quando ele estava pelo Simples, ele estava batendo, na verdade, aqui num valor muito mais alto. Ele estava numa alíquota mais alta, muito mais alta do que 008. Óbvio. Numa porcentagem, aliás, muito mais alta do que 008. Porque o Simples ele já calcula de uma maneira diferente. Simples, eu vou pegar toda a receita que entra, tudo que entra de dinheiro, e vou multiplicar por uma alíquota. Mas qual é o problema do seu Manuel? Essa receita é a receita bruta. O seu Manuel precisa comprar estoque, ele precisa comprar sapato. Até para que ele possa vender. E o sapato é caro. Vai na loja de shopping dele. O sapato é caro. Então ele tinha um estoque extremamente valioso que estava sendo considerado pela alíquota do Simples como receita, como ativo. E não é. Até porque sapato feminino é uma desgraça, porque vira coleção, vira moda, ninguém quer a coleção anterior. Se ele não queimar aquela coleção ali, ele está perdendo dinheiro, porque ele está ocupando espaço e aquilo não vai ter saída. Né? É diferente. É diferente. Virou coleção, virou tendência, virou. Ninguém mais quer aquele tipo de calçada anterior. Então, isso é um problema. Então, a matemática dele era uma matemática ruim. Sabe? Só que ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender que se ele trabalhasse com lucro real, o estoque virava despesa
Se ele trabalhasse com o lucro presumido, ele tinha um abatimento muito superior em cima de R, porque aqui ele não tinha nenhum, sabe? Então, assim, ponta do lápis. Fala, Isaac. Professor, e essa mudança, onde que vem feita essa escolha? É no contrato social? Pode mudar a cada ano de exercício? Como Não, é que não. funciona? Na verdade, no seu sistema de enquadramento perante a Receita Federal. Você vai preencher um formulário eletrônico perante a Receita Federal, onde você faz esse enquadramento. Aqui tem só um detalhe, Isaac. Você só pode entrar para o Simples uma vez por ano. Você não pode ficar pulando. Mas entre lucro real e lucro presumido, a cada declaração de imposto de renda, lembrando que a pessoa jurídica ela declara a cada trimestre, você pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, no próprio formulário da Receita Federal, quando você faz a declaração. Então pode ter um mês que você vira e fala o seguinte: lucro real não tá bacana, vou pro lucro presumido. Opa, lucro presumido não tá bacana, vou pro lucro real, porque eu tive despesas operacionais grandes nesse período. A minha janela, vamos dizer, né? Ela é uma janela mais flexível, né? Do que, por exemplo, no caso da pessoa natural. Agora, se eu entrar para o simples agora, vamos dizer, no primeiro trimestre de 2023, e eu percebo que não está bacana, eu só volto para o simples em 2024. Aí eu só volto para o simples em 2024. Eu posso sair do simples a qualquer hora? Posso. Mas eu só posso entrar no início do ano. Senão é azar o meu. Inclusive, vamos imaginar aqui, constitua uma pessoa jurídica. Depois do período da janela do simples, ela vai operar pelo lucro real ou pelo lucro presumido até o início do exercício subsequente. Lá eu consigo verter e abraçar o sistema do simples. Fica claro? Perfeito, obrigado. Então, qual que é o estresse, gente? Eu tenho que fazer cálculo. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que fazer cálculo, porque se eu não tiver o tempo todo acompanhando a realidade da minha PJ, eu não sei se eu estou pagando mais do que eu devia. E isso é muito sério. Observem que isso é muito sério. Quer dizer, a gente estava fazendo um cálculo, né? A gente estava fazendo um cálculo aqui, grosso, onde, por exemplo, uh, sobraria, né? Numa determinada situação aqui, 400 pau. Então, às vezes, isso é uma diferença. Às vezes é uma diferença que faz uma folga, cria uma receita, permite uma distribuição melhor de dividendos, né? Enfim, né? Voltamos. Imagina, olha isso aqui. Imagina, olha isso aqui. No caso, né, da venda varejista de calçados. No primeiro caso, eu estava pagando 15 mil. Se eu pegar essa mesma receita de 300, multiplicar por 0,8, eu vou ter aqui 24, que vai então ser multiplicado por 0,15, que vai ser multiplicado por 0,15, e aí olha que coisa curiosa. Ele vai me dar aqui, ao invés de eu pagar 15 mil, ao invés de eu pagar 15 mil, eu estou pagando R$ 360 por trimestre. Se eu estou aqui como empresa varejista, parará, não sei o quê. Tem uma diferença muito grande.
Tá? Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença tão grande por conta de, dependendo da minha categoria, onde eu estou aqui, por conta desse benefício aqui, que às vezes as pessoas não entendem. Aí a pessoa está tão presa na lógica do simples que ela podia estar pagando R$ 360. E às vezes ela está pagando muito mais lá no simples, com certeza. Né? Então, assim, é um negócio complicado. É um negócio complicado. Porque vamos supor que, por exemplo, essa pessoa está aqui na alíquota do simples de, sei lá, 22,5. Eu vou estar pegando os 300 mil dela, multiplicando aqui o 225, ela vai estar pagando, né? Vamos imaginar aqui 6 mil e pouco, e ela podia estar pagando 360. Mas o quê? Falta de visão. Falta de visão. Eu sei, é claro que vocês vão dizer assim, pô, mas no simples ela está pagando tudo. Ela está pagando ICMS, ela está pagando IPI, ela está pagando imposto de renda, ela está pagando contribuição previdenciária. Ok, ok. Mas qual é o ponto? A redução ela é grande exatamente para que depois aqui você some o ICMS, você some a contribuição previdenciária, você some todos os outros tributos que você vai ter que pagar. Porque aqui é só imposto de renda. Aqui é só imposto de renda. Né? Mas aqui você está fazendo o cálculo do resto. Você está fazendo o cálculo do resto. Mas, de novo, você tem que pegar e fazer, planilhar cada tributo, cada cenário, para dizer, ó, está valendo a pena. Não, não está valendo a pena. Opa, está interessante. Não, não está interessante. É igual. Professor, Semana passada, eu estava fazendo cálculo para uma empresa lá de Itabirito, que mexe com indústria de produto para boteco, salgadinho, bolinho de bacalhau, enfim. Os caras me mandaram uma planilha, aí depois eu estava achando a planilha esquisita, aí os caras viraram e falaram o seguinte: ó, nós esquecemos de te mandar o valor que nós estamos pagando de ICMS. Eu falei: opa! Tá, e por isso que a conta tá estranha, né, velho? A conta tá estranha, o negócio não tá fechando. Ah, então isso aqui vocês não estão considerando o ICMS a recolher. Beleza, me dá a informação que eu vou fazer o cálculo. Mas o quê? A gente tem que ir afinando etapa por etapa. Eu trabalho. O grande problema é que muita gente fica com preguiça, pega esse cálculo do primeiro momento e toca o foda-se e vai até. E aí você está jogando dinheiro fora. Se nós estamos num momento de crise, onde às vezes um ganho de 10, 15, 20% serve para alimentar, ou pelo menos permitir uma crise ser contornável, faz toda a diferença possível e imaginável. Mas, enfim, né? Aí é para isso que o povo não entende que serve o consultivo do tributário. Mas tudo bem, né? Eles acham que o tributarista é só quando sua casa foi penhorada. Mas tudo bem, né? Oi, André. eu ia só acrescentar, né, tipo, que a questão é você compreender também o modelo de negócio do seu cliente, né? Porque, por exemplo, no caso do Exato. varejo, né, igual tem muito parcelamento, né? Então, o que a gente pode ver atualmente também é a perda do poder de compra do consumidor, bem como o aumento da receita nominal, né? Aí seria mais interessante entrar pelo lucro real, né? Exato. Exato. Se você não tiver um cliente que consiga te explicar todo o seu projeto com muita clareza e ele tenha tudo isso muito bem documentado, inclusive o cálculo do lucro real fica manco. O cara te manda meia dúzia de nota. Aí depois ele vira e fala assim: ô doutor, eu esqueci de te contar isso aqui.
Opa, peraí, mas eu esqueci de te contar isso aqui. Você precisa ter os dados na mão, senão como é que você vai conseguir fazer o cálculo? Né? Mas aí é aquele problema, né? O sujeito tem que estar muito bem organizado, né? E é o que na prática, infelizmente, a gente não vê. A gente não vê. E aí a gente vê alguns atropelos e algumas coisas do gênero, né? O sujeito joga fora documento fiscal, o sujeito tira por fora, o sujeito, né? Ah, não, mas isso aqui é sem nota. Não, beleza, mas complica um pouco. Mas enfim, é uma cachaça, né? É uma cachaça, é um jogo de estratégia, onde você vai pensando, olhando, analisando possibilidades e analisando cenários para poder entregar para o seu cliente alguma coisa que seja interessante do ponto de vista econômico. Tem fórmula mágica para todo mundo? Não, não. Né? E esse aqui é o pulo do gato. Então, dá trabalho? Ah, claro que dá trabalho. Mas, enfim, quando a coisa dá trabalho, é que você pode cobrar caro, né? Mas faz parte. Bom, para a gente fechar aqui, né, eu preciso lembrar uma coisa muito importante. A, a figura do imposto de renda, ela vai ser lançada sempre por homologação. Prova da OAB adora fazer essa brincadeira e dizer: ah, o imposto de renda é um imposto lançado por declaração. Não! A declaração é só o ajuste para fins de recebimento de restituição. Por exemplo, no caso da pessoa natural, né? Eu não tenho restituição aqui, a não ser que eu tenha realmente pagamento errado e a maior para PJ, mas para nós, o imposto de renda tem restituição apenas quando exatamente você vai fazer esse ajuste e verificar. Ou então, você vai verificar se a pessoa tem mais de uma fonte pagadora, e aí você vai ter que fazer esse somatório para ver o que vai acontecer. Quer dizer, né, em algum momento da minha vida, eu estupidamente já tive 4 fontes pagadoras diferentes, eu nem estou falando do escritório. Então eu tenho que fazer esse cálculo, porque qual é o problema? Né? Olha que coisa interessante. O sujeito, vamos imaginar, ele tem um salário de R$ 3.000 em 2 fontes pagadoras diferentes. A primeira fonte pagadora, o salário é de 3, está pagando em 2,2, em 22,5. A outra também. Mas, na verdade, ele tem que recolher em cima de 27,5. E aí, na hora de fazer o ajuste, vai dar um valor de imposto de renda não pago pelo contribuinte, que é aquilo que ele vai ter que fazer a complementação, uma vez que ele não estava recolhendo pela alíquota máxima. Né? Diante desse cenário, se ele assim estivesse, ok, todo mundo estava recolhendo em 27,5% e ó, beleza. Né? Beleza. Caso contrário, eu vou ter uma diferença, eu vou ter uma alíquota quebrada, e aí eu vou ter que fazer essa transição. Né? Ou às vezes o sujeito era assalariado, ele ganhava R$ 4.000, mas de repente ele teve um provento que no somatório total passa, então eu vou ter que ver isso. Situação também comum, infelizmente. O sujeito ganha, ele tem 2 empregos, num ele ganha um salário mínimo, no outro ele ganha 2 salários mínimos. Quando a gente faz a jogada, em um ele estava como isento, mas no outro ele estava recolhendo em cima da alíquota de 7,5. E aí, quando a gente soma 3 salários mínimos, ele, na verdade, tem que estar recolhendo pela alíquota de 15. E aí vai dar a diferença dentro do cálculo que se é esperado. Enfim. Né? Aí aquela coisa.
né? O imposto de renda ele tem muita coisa interessante, ele tem muito detalhe, ele tem muito ponto que você precisa estar atento, exatamente para poder compreender a sua arrecadação da maneira mais correta possível. Caso contrário, você vai ter surpresas, né? Enfim, você vai ter surpresas. Dúvidas, pessoal? Dúvida? Se não é isso. Se não é isso. Então, fechamos nosso conteúdo programático para o semestre, né? Encerramos aqui a nossa tributação nas modalidades em espécie. Terça-feira que vem, prova pelo Canvas, né? Vamos lembrar aqui, prova pelo Canvas, só tributos federais, não vou cobrar tributos estaduais, não vou cobrar tributos municipais, só tributos federais. Ah, e aí vocês têm o horário da prova para fazer, como nos casos anteriores. Nada que fuja do previsto, do planejado e do combinado entre a gente. Pessoal, eu queria agradecer o semestre, eu queria agradecer a atenção, eu queria agradecer a participação e, enfim, né, acho que a gente não se vê no próximo semestre. Tivemos aí mais de um semestre juntos, né? Mas fechamos esse ciclo e quero desejar aí sucesso para vocês na caminhada individual de cada um. Foi um prazer conhecê-los. Então tá bom, moçada. Uma excelente noite.